O problema que você tem, essa guerra entre você e Deus, de não devolver a Deus o que é de Deus, o quanto uma igreja pode crescer, o quanto uma igreja pode avançar. Fala, o feitiço que foi feito no cemitério de Jacadê, no cemitério de no Rebada, Cantalaia, dentro de um cemitério. Samuel tá com um vídeo aqui muito forte da pessoa botando placa de sangue na vigília. Um vídeo aqui muito forte da pessoa botando. Brasil, no vídeo de hoje eu vou te dar boas e excelentes razões que serão simplesmente suficientes para que você do outro lado possa suspeitar de toda e qualquer forma de crença, fé, doutrina, dogma, como também suspeitar dos livros supostamente sagrados dos religiosos, como também te ajudar a suspender a crença e aplicar algumas das artes do ceticismo, como a dúvida, a crítica, a pergunta, a análise, a observação, para que assim você chegue a um raciocínio lógico e tenha uma ótima interpretação, uma belíssima análise panorâmica dos textos e das crenças, e tudo isso para que você não caia na irracionalidade dos religiosos. E é evidente, é claro, que neste vídeo eu vou te ajudar a fazer uma refutação das ideias pela experiência. Eu vou te ajudar a observar as ideias e os fatos também, realizar testes falseáveis, experimentos e assim colocar toda e qualquer ideia, todas essas ideias construídas para defender os deuses à luz dos fatos, da observação, da repetição dos fenômenos. Só assim eu tenho certeza que você conseguirá seguir firme em busca da verdade, independentemente de como ela seja ou onde ela esteja. Então faz o seguinte, Brasil, fica comigo que logo após a nossa abertura eu volto e te conto e te mostro tudo em mínimos detalhes. Além da Fé com Jason Ferrer. Brasil, nós estamos de volta e como sempre é uma honra muito grande receber você aqui. Eu adoro essa minha parte da apresentação para a abertura do meu vídeo, porque eu tenho a oportunidade de me juntar a você para te agradecer poderosamente pela sua presença, agradecer muito pela sua participação e, acima de tudo, agradecer pela sua credibilidade, pela confiabilidade e pela preferência que você dá ao meu canal. Muito obrigado por tudo. Eu sou o Jason Ferrer, sim, o apresentador do canal Além da Fé, e eu me sinto muito lisonjeado por você. Neste exato momento, está me dando a credibilidade de ver aqui o meu vídeo na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, no Uber, em todo tipo de lugar. Muito obrigado mesmo por esse privilégio de pelo menos você parar para me ouvir. Jason, eu sou crente. Jason, eu vou para a igreja. Jason, eu tomo até Santa Ceia. Mas, Jason, de vez em quando eu pego o teu vídeo, e vou ouvir. Jason, às vezes eu pego fone de ouvido para ninguém ver, para ninguém ouvir, e ouço os seus vídeos. Jason, eu sou crente, mas eu concordo com você. Eu sei que muita gente gosta dos meus conteúdos, algumas outras, infelizmente, não. Algumas dizem assim, Jason, você é muito agressivo. Eu sou um martelo, pessoal. Eu sou uma espécie de uma furadeira. Uma furadeira não vai amaciar uma parede, concorda comigo? Então, para que eu possa desestabilizar ou para que eu possa
desestruturar, desevangelizar, despregar tudo que foi pregado com um martelo cerrado de um canto para outro na tua mente, para que eu possa hoje te ajudar a se desintoxicar de todas essas coisas. O meu trabalho tem que ser assim. Eu tenho que tapar e puf, eu não posso alisar para você. Eu tenho que realmente mostrar a coisa como ela é, para que você do outro lado possa ter uma ideia. Bom, eu quero muito agradecer aqui aos meus membros. Gente, eu gostaria de agora, dar aquele aperto forte em cada um de vocês que me ajudam. Muito obrigado a você que é membro do meu canal. A você que não é membro ainda, Jason, eu não sou membro do teu canal. Cara, por gentileza, R$7, às vezes R$12 ou R$20 por mês. Dá uma força pra gente, para que a gente possa continuar firme e forte nesse canal aqui. A você que não é inscrito no canal, cara, por gentileza, por favor, não faz isso não. Não faz raiva não. Ó que eu vou aí, hein? Faz o seguinte, pega o teu celular, teu tablet, se inscreve no nosso canal, deixa um like. Bom, o que acontece? Então, pessoal, o Jason tá lançando o seu livro, como eu falei pra vocês. Gente, falta pouquinho agora, tô bem animado, muito animado, porque a gente já tá fazendo, já terminou isso aqui tudo que você possa imaginar, certo? Tá nas últimas mesmo da diagramação, porque diagramação realmente leva de 60 a 90 dias. Então, nosso livro vai estar desse jeitinho aqui, todo bonitinho, todo organizado, certo? Só que assim, eu preciso de você do outro lado. De verdade, no fundo do meu coração. Eu preciso de você do outro lado, que você possa me ajudar. Porque eu não tenho condições de ir sozinho, certo? É um livro que não vai ser para mim apenas. É um livro que vai ser para todas as pessoas. Então, se você do outro lado, Jesus, eu posso te ajudar, cara. Posso te dar uma força a fazer esse livro. Porque Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. Então, um livro que vai ajudar dezenas de centenas, eu acredito até de milhares de pessoas através da cópia desses livros, tá certo? Brasil, vamos começar pro tema, né? Porque não é brincadeira, só falando, rodeando, só enchendo pneu de trem aí, enchendo linguiça, não dá. Brasil é o seguinte, olha, infelizmente, de uma forma ou de outra, nós teremos que ser deselegantes muitas vezes com as pessoas quando nós desconfiamos de suas práticas, principalmente daquelas de ordem metafísica, espiritual, abstrata, subjetiva. Eu particularmente acredito que a melhor forma de mostrar para você o ceticismo na prática é através de uma abordagem policial. Você fala, Jason, como assim uma abordagem policial? Eu vou te explicar agora. Veja que não importa para a polícia o que o cidadão fala, mas o que ele mostra e prova. Quando a polícia, por exemplo, pede o documento e você do outro lado resiste, argumenta, esperneia, contesta, aí você está levantando ainda mais a suspeita. Cara, você não vai sair dali enquanto você não provar com documentos e com fatos. Para a polícia, cara, não existe o espiritual, mas o real, o tangível, o compreensível. Você compreende o que é ceticismo? É isso daí. O delegado não vai acreditar no que você fala. É o teólogo. Não adianta. Só vai acreditar depois quando você conseguir provar. E é aí onde eu vou te ajudar nesse vídeo. Veja que coisa interessante, cara. Veja que a Bíblia, por exemplo, não é de modo algum documento confiável, Brasil. Como é que você do outro lado, seja sincero, vamos parar para razoar. Veja que como é que você do outro lado, um cara que você tá a partir dos 20 anos de idade, aí você acredita que um Deus onipresente, isso quer dizer que é o cara que é maior do que tudo que você vê no universo. Ele é o Deus que está em todos os átomos, em todas. A presença dele invade tudo, toma conta de tudo. Ele é onipresente. Aí você acredita que esse Deus, ele se prostrou diante de um homem chamado Moisés, e esse homem pegou uma placa e Deus escreveu nela os 10 mandamentos com as suas próprias letras e caligrafia. Ah, não. Não é possível que você acredite num negócio desse. Então,
Por favor, cara, entenda, esse livro não é um livro confiável. Porque se assim fosse, Brasil, todos os livros supostamente sagrados das demais religiões também seriam. Porque todos esses livros, entenda, todos esses livros, segundo a visão de quem os defendem, foram revelados por um anjo, ou por espíritos iluminados, foram revelados por entidades de planos superiores, por deuses guias celestiais, mentores espirituais, por messias, fontes divinas, inspirações do mundo metafísico, por revelações, intervenções sobrenaturais. Quer dizer, cara, a única forma de provarmos as tais verdades das religiões é o quê? Provando-as, colocando-as em xeque, em foco, fazermos perguntas sérias, exigir respostas satisfatórias, reais e, acima de tudo, lógicas. Se o teólogo da tua preferência, da tua religião, se esquivar de te dar prova, é o momento certo que você tem para, cantar pneu. Por quê? É um lobo. Mas é claro, é evidente que muitos e muitos teólogos, eles vão afirmar para você que a visão, a linguagem, os pensamentos, os sentimentos, os sonhos e a vontade dos deuses são completamente diferentes das nossas. Logo, nós não temos a menor capacidade de entendermos o que ele quer nos dizer. Cai nessa, ao golpe. Cara, quem argumenta dessa forma só pode estar doente da mente. Porque nós estamos, Brasil inteiro, nós estamos falando de um Deus poderoso, um Deus criador. Logo, ele tem todas as ferramentas, imagináveis e inimagináveis, para contatar conosco, a fim de nos fazer entender aquilo que ele quer. Se Deus não sabe fazer isso, então, além de ele não servir para nada, ele não sabe lidar com as suas próprias criaturas. É isso que você quer me dizer? É isso que os teólogos do mundo misterioso querem nos fazer acreditar? Cara, é por isso que nós necessitamos de provas empíricas. Jason, é o mundo espiritual. Não importa. Ué, o que tem a ver com o mundo espiritual? Deus não falou? Este é o meu filho amado, quando Jesus estava sendo batizado. Não é o mundo espiritual, mas não foi Pedro, não foi Paulo e Silas que o anjo chegou lá e arrebentou as correntes, acabou com tudo, desmoronou tudo e livrou os dois? Não é verdade isso? Não é o mundo espiritual, mas não foi Moisés que ouviu a voz de Deus com um cajado na água e o mar se abriu. Cai nessa para tu ver o negócio. Então cadê esse mundo espiritual hoje? Onde está esse mundo espiritual? Somente aqui. E se você trouxer os dízimos, quando você morrer, aí eu vou orar para que Deus te receba na sua glória, no seu paraíso utópico, maravilhoso, onde não tem dor, onde só tem felicidade, onde não tem trevas, só tem luz, prazer e satisfação completa ao lado de Jesus. Eu vou fazer uma oração poderosíssima para que Deus possa colocar a sua casa ao lado da casa de Abraão, Isaque e Jacó. Perfeito? Agora eu preciso dos teus dízimos e das tuas ofertas. Amém ou não amém? Cai nisso se tu for leso. Pastor, se o céu não é um local de pessoas boas, o céu é um local de quem? O céu é um local de pessoas perdoadas. Você precisa exigir prova desses caras. Não adianta viver só de teoria, só de conversa fiada se não tem prova. Porque senão, cara, você vai sair por aí acreditando em todas as histórias de A a Z. Principalmente aquelas mirabolantes que não descem, que não faz digestão. A Bíblia, por exemplo, está aqui. A Bíblia aqui, ela fala de gigantes, de zumbis que andaram por Jerusalém cumprimentando uns e outros. Fala de dragões de 7 cabeças, de leviatãs, unicórnios, mula falante, cobra falante, de magos, de poderes sobrenaturais que abriram rios, mares, parou o sol e a lua. Fala de intervenções divinas que fizeram o profeta Elias correr mais que cavalos. A Bíblia também fala que mortos ressuscitaram, ou que um homem andou sobre as águas, que esse mesmo homem multiplicou alimentos milagrosamente. Enfim, se você não passar um pente fino, você vai acabar com a sua capacidade crítica e com o seu raciocínio, cara. Você vai acabar com tudo isso. Porque se você sabe que não há ressurreição de mortos, mas aí existe um exceto
uma exceção. Você acredita que Jesus ressuscitou. Aí você acredita que os mortos ressuscitaram e andaram por Jerusalém depois de dias, semanas, meses, anos, séculos mortos. Mas eles andaram por Jerusalém cumprimentando a um. Opa! Ressuscitei, voltei, hein? Porra. Aí daqui a pouco você reclama que o Brasil é atrasado. Tu compreende? Porque é você que acredita nessas besteiras, cara. Observe uma coisa, Brasil. Veja que religião e ciência são coisas completamente opostas e que não podem andar juntas. Veja que a diferença entre a ciência e a fé é da seguinte forma. Em ciência, a gente tem que ver para crer. Você observa a natureza, você observa o mundo, obtém dados sobre como o mundo funciona. Você analisa esses dados e entende. Agora, pela fé, você apenas crê para ver. A crença vem antes da visão. E isso é algo que você, do outro lado, deve desprezar ou então fazer testes com essas supostas entidades. Se você quer acreditar nessas coisas, é um direito que você tem, meu querido. Quer acreditar disso? Eu acredito na Bíblia. É um direito que você tem. Mas faça o seguinte, prova agora essas entidades. Pede a essas entidades para falar contigo. Prova o teu pastor, o teu padre. Prova os espíritos num centro espírita. Prova a mãe, o pai de santo, os orixás, caboclos e guias. Prova tudo isso. Pede para que essas entidades possam interferir. Mas nenhuma interfere. Ninguém pode falar contigo. Ninguém. Nem os orixás, nem os guias, nem os espíritos desencarnados. Nada. Ninguém aparece. Jesus, também não. E o Espírito Santo? Nem por brincadeira. Mas ele está por aqui, tá? Mas esse papo não é um papo de doido, não. Eu acredito. Está acontecendo alguma coisa errada. Porque se você tem fé, você funciona isso. E lembra do controle? Controle que tem na sua casa. Fé. Você aperta um botão, tá? E ele vai funcionar. Eletromagnético. Você aperta, ele funciona. E a tua fé? O que você faz com tanta fé? Tá, você não é doido, não toma remédio, não frequenta clínicas de psiquiatria, mas acredita que tem um Deus do seu lado. Um anjo, com espada na mão, vestido de branco, porque não pode ser de preto. Afinal de contas, quem fez tudo isso daí não foram os pretos. Por favor, Brasil, aí fica difícil. Eu estou aqui com a Bíblia aberta. Dentro da história, ou seja, na história bíblica, as pessoas de Israel estavam numa tremenda confusão sobre quais deuses eles deveriam adorar. Baal, Asterote, Javé. Então o profeta de Jeová, o Elias, desafiou o povo e os demais profetas. Mas ele não fez isso filosofando. Ele não fez isso teorizando, criando hipóteses, conjecturas, achismos, especulações ou pedindo para que as pessoas do outro lado pudessem acreditar. Ele não tentou persuadir ninguém, mas o que foi que ele fez? Ele não ficou de conversinha fiada, teorizando, colocou um paletó, uma gravata para poder conversar com aquelas pessoas. Não, ele fez um desafio, um teste, uma prova de fogo para ver qual Deus respondia com fogo. E um fogo direcionado, literal e real que vinha do céu para a terra. E, segundo a própria Bíblia, está aqui escrito, Deus não hesitou. Deus respondeu a oração de Elias, que não durou nem 30 segundos a oração dele. Então quer dizer, algo que funcionou, mas está escrito só na Bíblia. Entendeu mais ou menos? Mas se essa história é verdadeira, então ela se repete. Por que você não pede ao seu pastor para que ele possa fazer uma nova prova? Hoje que tem câmeras, hoje que tem vídeos, hoje que tem drones, está uma oportunidade maravilhosa, é uma promoção só, Deus faz só uma vez. Uma só vez, mas não, somente esses caras aqui escreveram e os caras estavam lá escrevendo tudo. Eita, Elias, nesse momento, papá, veio fogo do céu. Ah, meu irmão, por favor, acreditar num besteirol desse. Então, meu amado, minha amada, entenda bem uma coisa, eu não sou contra a tua crença, não, por gentileza não. Eu acho que você deve fazer o mesmo para validar essa sua teoria religiosa.
em detrimento das outras. Veja que o método de Elias precisa ser repetido indefinidamente para que a fé no Deus de Israel receba confiabilidade. Se você ora e nada acontece, então ou você não tem fé, ou esse teu Deus não está lá para ouvir o que você está falando. Porque a fé, Bras, é como uma teoria que precisa ser testada frente aos fatos. Se você não prova a sua fé, como é que você pode garantir que você está confiando em algo correto? Todos os equipamentos, por exemplo, são testáveis. Todos eles. Nenhum mecânico se arrisca, por exemplo, a ficar debaixo de um carro se ele não confia no elevador dele. Ou na talha automática, por exemplo. Veja esse vídeo aí. Olha só, Brasil, uma coisa interessante é isso aqui. Às vezes algumas pessoas me perguntam assim, bom, mas o que é fé, Jason? Bom, fé é exatamente isso daqui, cara. Olha isso aqui. Tá vendo? Você imagina só, olha o peso desse carro aqui, mais de 1.000 quilos, certo? E um cara embaixo dela. Então quer dizer, isso aqui é uma fé completa que o mecânico está tendo aqui, certo? No seu maquinário, na sua máquina. Porque você imagina só, se ele não tivesse fé nessa máquina, imagina um carro desse desabar. Ele morre. Na verdade, ele quebra todos os ossos. Enfim, então quando as pessoas dizem assim, eu tenho fé em Deus, não, as pessoas não têm fé em Deus, porque elas não confiam em Deus, assim como o mecânico confia no seu maquinário aqui do lado. Então parece que o maquinário, assim como um avião, quando você pega um avião, por exemplo, você está confiando 100% naquele maquinário ali, você entendeu? Então é justamente isso daqui, Brasil, quando eu falo para as pessoas que elas não acreditam em Jesus Cristo, quando elas estão enfermas, quando elas estão doentes, quando elas estão quase à beira da morte, ou quando estão precisando de alguma coisa, elas não pedem para Jesus. E se pedem, elas correm para o hospital. Quer dizer que elas não confiam no maquinário delas. Elas não confiam em Deus, que é invisível. Não, elas confiam em Deus, mas elas vão para o hospital. Você entende isso ou não? Então, quer dizer, o mecânico está mostrando aqui, de forma inconsciente, a maior e mais poderosa forma de fé que um ser humano pode desenvolver. É isso aqui. Você entendeu? Entendeu? Olha o que é que eu faço por vocês. Fui até uma oficina para poder mostrar para você o que é fé. Veja que o mecânico está embaixo de um carro com 1,5 toneladas. Entenda que se esse carro faz isso, ó, pronto, esse cara já era, só outro. Só na próxima reencarnação agora. Brincadeira. Mas isso é fé. É você confiar naquele equipamento. Fé é você confiar na providência. Fé é você confiar em Deus. É você externalizar aquele sentimento de que algo vai dar certo porque é o Deus tal que prometeu. Você está entendendo? Você entende perfeitamente o que eu estou dizendo para você? É isso daí, cara. Uma teoria, vamos pensar numa teoria aqui. Cara, uma teoria é o conhecimento obtido por meio de estudos, não é isso? De hipóteses, experimentações e também observações, que quando aplicadas, elas apresentam resultados, indubitavelmente. Resultados esses que colaboram com o objetivo a ser alcançado. Então, se você tem fé em uma entidade e não tem respostas, então de nada está valendo a tua fé. Não adianta, eu tenho que brincar com a tua fé. Tua fé não funciona. É por isso que você ora, busca, clama, jejua. Nada acontece. Você busca, você pede a Jesus uma intervenção, nada acontece. Por qual motivo não acontece? De duas, apenas uma, e você escolhe. Ou você não tem fé porque você não acredita em bulufas dessas coisas, é o ateu disfarçado, é um lobo disfarçado de ovelha, é ateu da pior índole. Ou, também tem essa hipótese, você vai ter que escolher uma. Ou não existe Deus algum ouvindo a tua oração. Aí você escolhe. Você não tem fé, ou Deus não existe. Quando você não faz testes ou provas, desafios com essa tua entidade, aí você cai aonde? Nas mãos dos líderes religiosos. Isso quer dizer, você cai na mão dos lobos. São galinhas obedecendo lobos. Aí você está num curral. Chega num curral, os gados sentam
e começa a ouvir o louvorzinho para dar aquele clima, não é verdade? Aí você começa então a ouvir depois, umas 8h30, 8h20, 8h40, uma pregaçãozinha. Vamos abrir a palavra do Senhor. Isso é fácil, meu irmão. Aí você deixa lá as tuas ofertas, deixa o teu dízimo para ajudar na obra desse Deus, porque esse Deus não pode sustentar a obra dele. Ele inventou uma porra de uma evangelização, mas ele não tem um centavo e não manda um centavo na conta dos pastores para fazer a merda da evangelizaçãozinha dele. Aí precisa de você, um Deus todo-poderoso, que está precisando do dinheiro de um assalariado que já está apertado para pagar uma água, uma luz, um gás, uma internet, um cartão de crédito. Aqui, ó. E Deus está ali te pedindo 10%, 20%, até 30% quando ele não está de bom humor. Senão amaldiçoou você, senão acabo com a sua vida. Se você não faz teste, você está pedindo para ser otário. Se você não faz testes, você está pedindo para ganhar o prêmio de ovelha do ano, a ovelha retardada do ano. Cara, é exatamente por falta de testes que existem centenas e mais centenas de interpretações e dissensões no próprio cristianismo. Quer dizer, o cristianismo é um reino completamente dividido. Veja, é só você observar. Quem é o cristão de verdade? É só você me responder agora. As testemunhas de Jeová, os presbiterianos, os mormons ou adventistas, assembleanos ou metodistas, CCBistas ou A ou B, C ou D, E ou F, G ou H, é Y ou Z. Você entende? Quando você não faz testes, aí você fica assim, entrando de porta em porta, de buraco em buraco, de janela em janela, tentando buscar a verdade. A verdade não está em nenhum lugar, senão através do ceticismo, através de provas, meu irmão. Faça provas com o seu pastor. Pegue o seu pastorzinho e coloque esse miserável religioso, esse lobo desgraçado, na ponta da parede e pergunta para ele, fala, olha, vamos falar com Jesus hoje, não é por oração, por espiritualmente, não, por espiritualidade. Sentir no coração, no rim, sentir no pulmão, no pâncreas, na correia do sangue, no dente, né? Sentir no coração, pode sentir no dente também. Você entende como é muito subjetivo, é muito relativo. Peça para falar com Jesus. Da mesma forma como você está ouvindo Jason Ferreira, você está ouvindo isso pelo eletromagnético. Peça para falar com o seu Jesus agora. Aí fica por aí o coitado, cara, andando de igreja em igreja, de placa em placa, de denominação a denominação, de ministério a ministério. Você é de onde, irmão? Eu sou da presbiteriana, eu era da presbiteriana. Hoje eu sou mórmon. Eu já fui da adventista, sabia? Eu já fui da Assembleia de Deus. Eu já fui um CCBista. Eu já fui um metodista. Você entende que isso gera uma confusão na cabeça do leitor, do ouvinte, do espectador e do telespectador também? O cara está em busca de verdade e não encontra nada. Então a melhor maneira de buscar uma verdade é provando-a, não debatendo. Uma história escrita há 3.500 anos. Aí o cara chega para mim e diz assim, Jason, eu quero marcar um debate com você. Eu digo, como é, homem? Peraí, deixa eu ver se eu entendi o teu retardismo, o teu grau de analfabetismo. Tu quer me provar que teu Deus existe, é isso mesmo? Tu quer provar para mim que o Deus que você acredita existe. Ele não pode aparecer não, né? Aí tu quer debater comigo. Debater o quê, cara? Meu irmão, como é que eu vou debater que o sol existe? Fala pra mim. O sol tá ali. Como é que eu vou... Cara, eu só debato coisas que são confusas. Coisas que são muito confusas, coisas complexas, completamente difíceis de entender, coisas que dificilmente se revelam. Forças da natureza. Filosofia, debates. História, debates. Futebol, debates. Mas Deus, debater a existência de Deus? Não, cara! Não, cara! Não, cara! É só você pedir, Deus, por gentileza, nos dê o ar da sua presença, e Deus começa a falar. Opa, cheguei, tudo bem, bacana.
Esse teste você não quer. Por que não quer? Porque você não convence todos os ateus do mundo, de todas as linguagens, de todos os idiomas, de uma vez só, falando com Deus. Mas você não fala. Você não quer fazer. Você quer ficar de conversa fiada. Sabe por quê? Porque você é um crente cretino. De modo nenhum, cara. De jeito algum eu vou estar debatendo sobre uma coisa que existe. Cara, se Deus existisse, da maneira como as doutrinas cristãs classificam, como elas descrevem e denominam, cara, não haveria problema algum para eles responderem essas questões. É só você ver. Abra o YouTube aí agora. Veja aí. Veja, por exemplo, pesquise aí sobre debates sobre a imortalidade da alma. Aí você verá especialistas devorando uns aos outros, cristão contra cristão, debatendo se o cara tem alma. Se é dicotomia, a Trindade existe, se é Pai, se é Filho, se é Espírito Santo. Cara, não poderia pedir para Jesus resolver tudo isso. Se a predestinação é assim assado, se existe eleição, se Deus predestinou, se a salvação se perde ou não, cara, é sério, meu irmão. O Brasil não vai para frente, não tem condições, não. A gente tem que erradicar tudo isso da cabeça dessas pessoas. Como é que o cara debate sobre alma? Alma, espírito, pneuma psicossomático. É brincadeira um negócio desse. E aí você vê que o cara está debatendo sobre a imortalidade da alma. Aí veja, o que é que um ateu faz diante de um debate desses? Como é que ele se comporta? Ele pede gentilmente ao teólogo para que o teólogo chame ou convoque ou solicite a presença do tal Deus em questão. Ou o Salvador, o representante divino, o embaixador do céu, o Jesus, o Espírito Santo, ou pelo menos o anjo. Mas aí o teólogo resiste, ele até ri da situação. Ele trata essa questão importantíssima e fundamental como uma ironia. Você acredita nisso? Ele trata como um deboche, como se nós estivéssemos fazendo um escárnio ou um sarcasmo da sua crença. Mas não é isso. Nós estamos em busca de provas. E quem seria melhor para provar essas coisas antigas, se não uma entidade de lá? A gente só está pedindo e dando uma oportunidade para todo e qualquer teólogo provar Deus, Jesus. Jesus não ressuscitou, não é isso que vocês falam o tempo todinho? Não é isso? Jesus ressuscitou! Não é isso que vocês falam? Prova o cara, pede para o cara aparecer. O que ele está fazendo no céu? Coçando os ovos? Que diabo o cara está fazendo lá? Que não pode sequer dar uma prova da sua existência. Então tem o que aí, Jason? Minha avó sempre dizia isso, né? Tem caroço nesse angu. Tem alguma coisa errada. O judeu está ali. O cara ressuscitou, ele mesmo se ressuscitou, que é muito estranho. Ele mesmo morreu e falou, em 3 dias eu levantarei esse próprio corpo. Aí o cara agora que ressuscitou de carne e osso, apareceu para um meio mundo de gente só da quadrilha dele, mas hoje esse cara não pode aparecer para um fiel teólogo, advogado dele, que está defendendo com unhas e dentes a sua existência. Estranho. É estranho. Como é que o cara não aparece? Tem alguma coisa errada? Vovó me dizia, tem caroço nesse angu, Brasil. Então, meu Brasil, quando eles riem, quando nós pedimos umas provas, eles dizem, isso é coisa de criança. Então, quem realmente está desconsiderando a crença, desprezando as doutrinas religiosas, quem é que está? Quem é que está fazendo de fato, de verdade, zombaria com a fé e com os ensinamentos dos profetas e dos apóstolos? São os teólogos. Porque o que custa provar que Jesus está vivo? Tem alguma coisa nisso aí? Ele mesmo não poderia se apresentar e contar tudo para nós? Por que não faz? Brasil, acorda! Brasil! Nós chegamos ao fim de mais um vídeo. Nossa, tá gostoso, não tá? Tá bom, não tá? Pois é. É dessa forma pedagógica, simples e muito simples que eu tenho para desbancar esses teólogos. Eu não estou falando somente de teólogos cristãos. Não, eu estou falando dos teólogos judeus, dos teólogos muçulmanos, que são maravilhosos, que até os cristãos imitam os argumentos deles.
Eu estou falando dos teólogos hindus. Eu estou falando dos teólogos de toda e qualquer religião, de A a Z. Faça um teste, meu querido. Não fica ouvindo, só ouvir. Porra, olha a esperteza desses caras. Porque felizes são os que não viram, mas creram. Ué, Jesus não apareceu para os 12 quando ressuscitou? Por que não pode aparecer para tu? Jesus não apareceu para 500 pessoas? Por que não pode aparecer para tu? Jesus não falou com Paulo e ele falou, quem és, Senhor? E ele falou, eu sou aquele a quem tu persegues, Saulo. Não falou. Isso acabou com a fé de Paulo. Não, ao contrário, deu uma fortificada. Por que Jesus não pode aparecer para você, meu querido? Explica para mim. Coloca nos comentários aí, Jason. Jesus não aparece porque pegou um cinema. Jason não... Coloca uma justificativa, eu quero te ouvir. Eu vou tomar um remédio para ficar bem legal para ler os teus comentários. Tá bom? Cara, entende definitivamente uma coisa. Por favor, eu não quero ridicularizar você. Trabalhe a ciência. Porque a ideia aqui não é confundir você, mas é simplesmente buscar com humildade, cara, a iluminação. Para essas histórias aqui mirabolantes, para essas histórias contadas, eu quero te ajudar a raciocinar a base da razão a respeito daquilo que os milhares de milhões de teólogos de diversas religiões de todos os séculos e milênios já apresentaram e ainda hoje nos apresentam essas ideias sobre os seus deuses. Infelizmente, Brasil, nós não podemos validar duas ideias opostas e antagônicas ao mesmo tempo. Uma tem que estar certa e a outra errada. É assim, meu amado, que funciona, tá bom? Bom, eu desejo um fortíssimo abraço para você. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você puder, compartilha. Porque quando você compartilha isso com um cristão, eu vou compartilhar isso no grupo da família, você vai ser aniquilado, mas tudo bem. Vou compartilhar isso com o namorado, a namorada, o esposo, a esposa. Compartilha com as pessoas, para que elas possam pelo menos entender como elas poderão colocar em xeque, colocar em prova esses deuses que existem apenas na imaginação delas. Não adianta debates não, tá certo? Não adianta se debater. O cara falar blá 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 blá. Você só vai ouvir. E no finalzinho você pergunta assim, posso falar com essa tua entidade? Não? Então o debate já acabou. Obrigado. Tá certo? Forte abraço pra você. Fica na paz. E eu espero muito, muito te ver num próximo vídeo, Brasil. Até lá. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja de forma espontânea e generosa nos ajudar a continuar a expandir este projeto pelo Brasil e pelo mundo, por favor, contribua e ajude-nos através do Pix. O nosso Pix está aí, alemdafejason@gmail.com. O Além da Fé lhe agradece profundamente por este ato de consciência, maturidade e responsabilidade social.